Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! O assunto de hoje é taxa de juros. Vamos assistir? Bom, taxa de juros é um coeficiente que corresponde à razão entre os juros pagos ou recebidos no fim de um determinado período de tempo e o capital inicialmente empatado. A taxa de juros indica qual remuneração será paga ao dinheiro emprestado para determinado período, normalmente expressa em percentual e em seguida da especificação do período de tempo a que se refere. Por exemplo, 8% a significa 8% ao ano, 10% AT significa ao trimestre, 7% AM significa ao mês. Outra forma de apresentação da taxa de juros é a unitária, onde a taxa percentual é dividida por 100 sem o símbolo de percentual. Ou seja, 0,15 AM significa 15% ao mês. Essa é a leitura correta. Então, nós não vamos ler aí 0,15%. Não, nós vamos ler que é 15% ao mês. Essa é a leitura correta de uma taxa de juro já dividida por 100. 0,10 significa a que? Significa ao quadrimestre. Vamos ver juros simples. O regime de juros simples será sempre quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não incidirão novos juros, porque daí passa a ser juro composto e não mais juros simples. Taxa de juros simples, ainda continuando, o valor principal é simplesmente principal, então é o valor inicial emprestado ou aplicado, antes de somarmos os juros. Transformando em fórmula, nós temos que o juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o CIT ou SIM, como tem em alguns livros. Então, o J é juros, o C é capital, o I é taxa de juros, o T é o número de períodos. Para calcularmos o montante, então basta fazermos, né, o capital, né, e termos aí o vezes, né, o 1 mais e o tempo e a taxa e o tempo. Então, somamos os juros ao valor do principal e temos o montante. Taxa de juros compostos. A taxa de juros compostos, o regime de juros compostos é mais comum no sistema financeiro e, portanto, mais útil para o cálculo de problemas do dia a dia. Tudo isso nós já vimos anteriormente em outra aula, mas como o assunto é taxa, então vamos falar tudo novamente sobre taxa e damos uma revisada, né? Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, chamamos de capitalização. Então, é o momento em que os juros são incorporados ao principal. É lógico, se o juro não foi pago, tem que ser incorporado e sobre esse valor que não foi desembolsado, tem que se pagar uma remuneração. Então, é assim que funciona o juro capitalizado. Vamos dar um exemplo aqui do cálculo, né, de montante do juro composto. Então, por exemplo, após 3 meses de capitalização, nós temos o primeiro mês, que é o principal, vezes 1 mais a taxa. No segundo mês, nós vamos tomar a taxa do mês anterior, vezes a taxa do mês atual, e assim sucessivamente, sempre repetindo a taxa sobre o valor acumulado da taxa seguinte. Por exemplo, se a taxa é 10%, então 1,10 vezes 1,10 vai dar 1,21. 1,21 vezes 1,10, 1,331.
e assim sucessivamente, né? Vai acumulando os valores. E a fórmula é montante igual ao principal, né, ou capital, ou C, vezes 1 mais I elevado a N, que é o número de meses, ou o tempo, pode ser meses, dias, né? Aí o N é a variável para tempo. O importante aqui é o seguinte, a taxa I tem que ser expressa na mesma medida de tempo, de N, ou seja, taxa de juros ao mês para N meses. Para calcularmos apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período. Então, juros vai ser igual ao montante menos o principal, ou capital. Taxa nominal e efetiva. Então, nós temos uma diferenciação. Isso aqui já é assunto novo, né? Nós não vimos anteriormente como que calcula isso aí. Teve um exercício lá que parece que pediu para transformar a taxa, mas não havíamos chegado ainda nesse conteúdo da matéria. Taxas nominais. A taxa nominal é quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está referida. Professor, mas o que é isso? Por exemplo, eu tive uma taxa nominal de 5,5%. Só que a taxa, na verdade, é 5% ao mês. Entende? Então, a taxa nominal ela não coincide, né, com o valor que foi incorporado de juros. Então, taxas nominais. Alguns exemplos, né? Por exemplo, 340% ao semestre com capitalização mensal. Isso aí vai dar 1.150 ao ano com capitalização mensal. 300% ao ano com capitalização trimestral. Então, as taxas elas são equivalentes, são nominais. Um exemplo, uma taxa de 15% ao ano, capitalização mensal terá 16,08% ao ano como taxa efetiva. Por exemplo, 15, ele vai dividir, né? 15% por 12 meses vai dar 1,25. Então, 1,01225 elevado a 12ª potência, porque nós vamos capitalizar durante 12 meses, vai nos dar 1,1608 ou 16,08%. Taxas efetivas. A taxa efetiva é quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquele a que a taxa está referida. Então, taxas efetivas. Alguns exemplos. Por exemplo, 140% ao mês com capitalização mensal, 250% ao semestre com capitalização semestral, 1.250 ao ano com capitalização anual. Então, taxa real. O que é taxa real? É a taxa efetiva corrigida pela inflação, né? Pela taxa inflacionária do período da operação. Taxas equivalentes. Então, o que são aí taxas equivalentes? Duas taxas, né? I1 e I2, elas são equivalentes se aplicadas ao mesmo capital P, né? ou capital C, capital IP é de principal, né? Durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, e produzem o mesmo montante final. Então, essa é a regra da taxa equivalente. Então, dependendo como aplica, mas o resultado final é o mesmo. Então, vamos lá. Seja o capital P aplicado por um ano, a taxa anual de IA, né? O montante M, ao final do período de um ano, será igual a montante igual ao principal, né? Vezes 1 mais I da taxa A, que é um número qualquer, né? Uma variável qualquer. Consideremos agora o mesmo capital P aplicado por 12 meses, uma taxa mensal de IM, de mês, né? Então, o montante, o M', ao final do período de 12 meses, será igual a M', a principal, igual, né, vezes I mais I, ao índice M, né, elevado a 12. O M seria a variável taxa. Ok?
Então, pela definição de taxas equivalentes vista acima, deveremos ter M igual a M', ou seja, o resultado final tem que ser o mesmo. Aí nós temos, portanto, o principal, né, 1 mais I índice A, né, igual a P, que é principal, 1 mais I índice M elevado à 12ª potência, que são os 12 meses. Nós estamos capitalizando em 12 meses. Daí concluímos que são idênticas, né? Que 1 mais I índice A é igual a, abre parênteses, 1 mais I índice M elevado a 12. Então, isso é só para exemplificar o que é uma taxa equivalente. Então, com essa forma, nós podemos calcular a taxa anual equivalente a uma taxa mensal conhecida. Exemplos. Agora vamos à parte prática, né? Então, qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Então, em um ano, nós temos 2 semestres, então teremos 1 mais I índice A, usando a fórmula, né? Igual 1 mais a taxa, né? S, então, do semestre. Dá 2, né? A segunda. Então, colocando na fórmula, se a taxa é 1,8, se a taxa é 8%, vai ser a taxa de 1 mais 0,8 elevado à segunda potência, nós temos 16,64, né? 16,64% ao ano. Bem simples, né, gente? Isso aqui é bem tranquilo. Então, vamos lá. Segundo exemplo, qual a taxa anual equivalente a 5% ao mês? Então, qual que é a taxa anual que dá 5% não, 0,5% ao mês? Aqui está em percentual, né? Colocando de novo na fórmula, nós teremos que 1 mais 0,05 elevado à 12ª, nós temos uma taxa equivalente. Então, 0,5% ao mês vai ser equivalente ao ano a 6,17%. Então, elas são equivalentes. Resumindo, taxa é o percentual aplicado tanto para remunerar o capital como para efetuar o desconto, ou para calcular o custo de um empréstimo ou financiamento. Então, ele serve tanto para investimento, como para financiamento, como para desconto. As taxas devem ser transformadas sempre na mesma unidade de tempo. Então, tem que existir a equivalência nas taxas. Senão, não dá certo, tá? Dá errado as contas. Bom, pessoal, obrigado pela atenção e até aqui, né? E até a próxima aula. Então, se vocês gostaram da aula de hoje foi rápida, né? Não deixe de colocar lá o seu like, o seu joinha e de prestigiar o meu canal fazendo sua inscrição. Até a próxima aula